A paz do Senhor Jesus, meu amado e querido irmão, para mim é um motivo de muita satisfação e alegria poder tê-lo comigo aqui, para juntos comunicarmos a palavra de Deus, meditarmos também na palavra de Deus. Então eu me sinto muito confortável, satisfeito. E eu quero falar neste dia, nesse momento, sobre o Salmo 126 para a nossa meditação. Quando o Senhor nos trouxe, antes de mais nada, o tema desse salmo é o consolo para os que sofrem. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca encheu-se de riso e as nossas línguas de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Esse salmo retrata a saída do povo de Israel da Babilônia, do cativeiro babilônico. 70 anos eles estiveram ali, despatriados, sem nação, escravo, humilhado, e aí é uma série de coisas que eles sofreram. Mas Deus já prometia por meio de Isaías a sua saída, quando ele ia levantar um homem chamado Ciro para assinar um decreto para a saída do povo de Israel de lá da Babilônia. O profeta Jeremias também profetizou os 70 anos de cativeiro e falou que depois dos 70 anos eles iriam voltar para sua terra de novo. E esse salmo que nós acabamos de ler, o Salmo 123, ele retrata essa saída. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, os que voltaram de Sião estavam como os que sonham. Parecia que não era real. Parecia algo que não era, não dava de acreditar. 70 anos. E agora aparece um rei e decreta para a gente sair. Que maravilha! Que maravilha! Que milagre! Agora nós podemos voltar para nossa terra, para Jerusalém. Maravilhoso, né? A libertação que Jesus dá na vida das pessoas é maravilhosa. Tem muita gente que já foi liberta em Jesus, hoje serve a Jesus, que já foram pessoas muito sofridas, pessoas humilhadas, escravizadas pelo vício, destruída pelo inimigo. E Deus traz a libertação por meio de Jesus Cristo, A Bíblia diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele tem um amor incondicional, e foi esse amor que levou Israel a tirar Israel de lá da Babilônia. Embora os israelitas talvez pensassem que Deus o tinha abandonado, esquecido, mas Deus, ele não esquece, e ele cumpre as suas promessas, e cumpriu. Israel estava saindo do cativeiro, e eles achavam que era um sonho, não era real. E é assim mesmo que acontece conosco. Quanto de nós aceitamos Jesus e nós olhamos o sofrimento lá para trás e pensamos assim, até falamos:
será que se eu tivesse aceitado Jesus há muito tempo atrás, talvez eu não teria perdido tantas coisas que eu vivi? Ou se Jesus me encontrasse há uns anos para trás, muitas coisas não teriam acontecido. Mas eu quero dizer para você, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de se perder e também há tempo de se achar. Jesus te achou, Jesus quer te achar para começar uma nova vida. Então o povo de Israel dizia que eles estavam como os que sonham. E sabe por que eu estou dizendo isso? O Salmo diz isso? Porque também eles viveram uma vida muito difícil. No Salmo 137, fala da lamentação dos exilados. E aqui diz assim: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. E sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo: cantai uma canção do Senhor lá de Sião. Como entoaremos? Eles disseram assim: como entoaremos um cântico ao Senhor estando em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça a minha destra, a sua destreza. Se eu não lembrar de ti, Jerusalém, apegue-se a minha língua ao paladar, se não preferir Jerusalém como a minha única alegria. Esse é o sofrimento do povo. Esse é o remanescente que se sentia desconfortável cantar uma música, um hino, expressar a cultura de Israel, estando no meio de um povo que o escravizou, que o destruiu e em terra estranha. Então eles não vão fazer isso, não. Nós não vamos fazer isso aqui, porque não é lugar, não é momento disso, não é momento de fazer isso aqui em terra estranha. E eles foram bem contundentes. Nós não vamos fazer. Esqueça a minha direita, a sua destreza, e a minha língua se apega ao paladar, se eu não preferir Jerusalém como minha única alegria. Esse era o povo remanescente, daqueles que saíram e que continuaram com seus corações voltados para Deus, para a sua terra, para seus oráculos. Não esqueceram, embora tendo ficado 70 anos lá. Muitos, sabe, se misturaram com Babilônia, tornou babilônico. Muitos perderam a identidade e aderiram à identidade babilônica também. Mas esses são os remanescentes que permaneceu fiel naquele conhecimento do Deus Altíssimo. E eu quero dizer uma coisa para você. O amor de Deus é maravilhoso. Ele é incondicional. Não importa quem você é, quem você foi, não importa o que você está fazendo, o que deixou de fazer, o amor dele é incondicional. E por causa desse amor, ele está, sabe, querendo te salvar, querendo dar-te uma vida melhor. Jesus Cristo veio aqui no mundo por amor. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E diz a palavra de Deus que Jesus Cristo veio, morreu numa cruz, verteu sangue para nos salvar. Porque nós somos comprados por bom preço e preço de sangue. E a Bíblia diz que sem sangue não há remissão. Então Jesus, ele entregou a sua vida por nós, por amor. Em Isaías capítulo 62, verso 1, diz assim: por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que veja a sua justiça sair como resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Veja como que Deus é maravilhoso. Ele é longânimo, ele te espera.
mas ele tem um desejo de que um dia o que você não é passa a ser. Vai fluir dentro de você uma tocha acesa e todo mundo vai perceber. Por quê? Porque ele está nisso. Ele vai fazer isso conosco. Em Jeremias capítulo 31, 3, diz assim: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Deus, Jesus Cristo quer te atrair. Ele é um ponto de atração. Ele quer te atrair para que você chegue mais perto, para que você tenha intimidade, para que você ouça dele a sua palavra. E ele diz em Isaías 59 que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Então veja que é maravilhoso. E esse salmo ele fala assim, que a nação, o povo, estava vendo a alegria do povo de Israel estampada em seus rostos. Sabe? Irmão, o que Deus faz? Os vizinhos veem, o colega de trabalho vê, as pessoas vão ver, vão enxergar. Aonde você estiver, as pessoas vão ver que houve uma mudança na tua vida, houve uma transformação radical na tua vida. Por quê? Porque agora você pertence a Jesus. Aquela vida que você vivia para trás, destruída, abatida, sofrida, agora não, agora eles vão ver que você é uma nova pessoa, tem um novo modelo de vida. Enfim, hoje você é uma pessoa totalmente diferente. E ele fala assim, aqueles que levam a preciosa semente, sabe? Ele vai ter uma colheita, haverá uma colheita. E a colheita é com alegria, mas haverá sofrimento. Não estou aqui amedrontando você, mas haverá sofrimento. Mas também haverá colheita depois do sofrimento. Haverá uma colheita. O apóstolo Paulo, ele é um exemplo disso. Ele fala na sua palavra que, sabe, ele fala no 2 Coríntios 11:84, ele relata algumas situações que ele viveu. Ele fala assim, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite passei no abismo, em viagens, muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, perigo no ar, perigo entre os falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigílias, muitas vezes fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, que eu me oprimia, é o cuidado da igreja. Você vê que ele passou todas essas coisas, mas o final ele dá uma entonação de que havia uma preocupação com a igreja. O maior problema dele não era isso, era a preocupação que ele tinha com as igrejas. Por quê? Porque era um homem envolvido com a obra de Deus, era um homem dedicado à obra de Deus, que se entregou a sua vida por amor ao Evangelho. O texto lá de Salmo 126, ele fala assim de que traze-nos outra vez do cativeiro como a corrente do sul. É assim. Noutra tradução fala deserto de Negev. Era um deserto ali. Ele dava exemplo, traze-nos outra vez como esse deserto, mas não é como o deserto, mas como acontecia no deserto em certa época do ano. Dava aquelas chuvas, às vezes no meio do ano, uma vez por ano lá, e as águas elas corriam para dentro do deserto, aqueles corguinhos, aqueles corredor de água, e ali
ia nascendo algumas plantinhas, algumas mudas, ia surgindo a vida ali no deserto. Então ele figurou isso, Senhor, como as torrentes do sul. Ou seja, passe sobre nós nesse deserto que nós estamos passando, embora já estamos livres, mas ainda temos muitas coisas para fazer. Nós precisamos de reconstruir os muros, nós precisamos de levantar o templo de novo, nós precisamos de adquirir nossa identidade de novo, nós precisamos de ter as coisas que nós perdemos novamente. Ou seja, Senhor, embora nós estamos livres agora para ir para a nossa terra, mas é momento também de dificuldade. Eu vou enfrentar muitas lutas, nós vamos enfrentar muitas lutas, muita dificuldade, mas produz em nosso coração a esperança. Passe essa corrente de água na sequidão da nossa alma, da nossa vida, para que vá brotando uma réstia de esperança. Uma réstia de esperança. Faz nascer no nosso coração, brotar alguma coisa, sabe, que produza esperança. É isso que ele quis dizer. Como as correntes de Negev. Os muros precisavam de ser construídos. Às vezes, nós somos libertos por Jesus, nós encontramos Jesus, somos libertos, sabe? Que maravilha! Deus é maravilhoso. Mas tem muitas coisas que nós fizemos no passado que não vai ser esquecida, que não vai ser apagada. Existem coisas que nós fizemos que nos destruíram. Existem coisas que nós fizemos que tiraram de nós todo o direito. Ou seja, nós cometemos vários delitos e fomos até destruídos pelo tempo. Destruição moral, física, de saúde, enfim. Agora estamos libertos, você está livre, aceitou Jesus. Mas vamos olhar lá para trás, que tem coisas para ser reconstruídas. Tem coisas que precisam ser trabalhadas. E não vai ser fácil, porque precisamos de semear, levar a semente, embora estando assim, com tristeza, com ardor, com dificuldade. Aquele que leva a preciosa semente, andando chorando, vamos chorando, fazendo todas essas coisas, tentando reconstruir a nossa vida para trás, vamos chorando. Mas a Bíblia fala assim que você voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Maravilhoso, né? Deus promete para você, enquanto você semear com alegria, Deus promete para você uma grande colheita. Aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo, depois de todo aquele sofrimento que ele passou, que ele citou, ele canta o cântico de vitória. Será que nós podemos cantar o cântico de vitória como o apóstolo Paulo cantou? E ele diz assim, que diremos, pois, a estas coisas? Que diremos ao frio, à nudez, o perigo, a espada, os salteadores, o povo da nossa nação, os gentios, sabe, o naufrágio, todas essas coisas que me aconteceram? Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes entregou por amor de todos nós, como não nos dará nele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem os justificará? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, somos entregue à morte todo dia. Mas somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem principados, nem potestade,
nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o cântico de vitória de Paulo. Maravilhoso, né? O apóstolo Paulo, ele tinha um nível de espiritualidade excelente. Nós podemos alcançar esse nível de espiritualidade do apóstolo Paulo. E eu quero pegar um texto para encerrar nossa fala, que está em Joel capítulo 2, versos 25. Porque às vezes nós achamos que a luta está grande, está difícil, e nós vamos levar a semente, Senhor. Mas eu quero dizer para você, embora você se esforçando, embora você semeando, quem vai fazer as coisas é Deus. É Deus que está por trás de todas essas coisas. É Ele que vai te ajudar. É Ele que vai efetuar. E aqui diz assim para Israel, depois de tudo que ele perdeu, diz assim: e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto e a lacusta, e o pulgão e a largata, o meu exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e vos fartais, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo nunca mais será envergonhado. Amém, meus irmãos? Então eu quero deixar para você meditar nessas palavras, que Deus possa te dar paz, alegria e amor. E que se algum momento da tua vida você se vê aprisionado, se vê desestabilizado, até emocionalmente, confie que você tem um Deus que te ama, um Deus que está à altura das suas necessidades. Não fique preocupado, só vai levando a semente, ainda na dor, e certamente você vai voltar trazendo consigo os seus molhos, ou seja, trazendo consigo uma boa colheita. Vamos em frente, vamos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Vamos continuar com essa fé maravilhosa. Vamos viver o que o apóstolo Paulo viveu. Vamos confiar como o apóstolo Paulo confiou. E eu sei certamente que Deus fará na tua vida uma grande obra. Que Deus abençoe, meu irmão. A paz do Senhor Jesus. Fique com Jesus e que Ele te cure, te salva e te liberta. Amém e amém.